Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, diz o texto bíblico. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor, pedimos que fales conosco nesta manhã, apesar de mim. Ajuda-me a ser claro, de modo que a Tua palavra ela seja compreendida por todos nós e saiamos daqui desejosos de colocá-la em prática. Ilumina as nossas mentes e corações, abençoa este momento como já tens nos abençoado durante este culto, porque é em nome de Jesus que oramos. Amém. A nossa meditação desta manhã ela aborda esse grande obstáculo que Jesus precisou superar para iniciar o seu ministério. Antes de efetivamente começar a ensinar, a pregar, a curar, como Jesus fez, ele teve que passar por um obstáculo tremendo. Ele teve que confrontar-se com aquele que a Bíblia diz ser o pai da mentira. A Bíblia ensina a ser um parasita. O que é um parasita? Ele se vincula a um outro ser vivo e ele suga os nutrientes do outro ser vivo, são necessários para a manutenção da vida do outro ser vivo, ele suga para si. Esse é o parasita. Jesus teve que enfrentar o parasita, Jesus teve que enfrentar o usurpador, aquele que toma posse do que não é seu. Jesus teve que enfrentar aquele que é um enganador. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Enfim, Jesus teve que enfrentar aquele que, conforme diz o versículo 4, o capítulo 4, verso 1, é o diabo. 4:1 diz assim: Foi levado Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de iniciar o seu ministério, um grande obstáculo a ser enfrentado. Charles Haddon Spurgeon, ele foi um grande pregador do século XIX, pregador batista inglês. Ele foi também escritor, né, além de pregador e pastor. E o Charles Haddon Spurgeon, conhecido como Spurgeon, ele era conhecido pela sua excelência na exposição das Escrituras, de tal maneira que ele foi chamado, ele tinha o título de o príncipe dos pregadores. E ele disse o seguinte: muitos homens devem a grandeza da sua vida
aos obstáculos que tiveram que vencer. Vou repetir. Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Antes de iniciar o seu ministério, um grande obstáculo. Conosco acontece o mesmo. Surgem vários obstáculos na nossa vida. Quando esses obstáculos surgirem, eu sei que não é fácil, mas nós não deveríamos reclamar, porque são através desses obstáculos que nós, ao superarmos, nos tornamos melhores, nos tornamos pessoas mais maduras, mais estáveis, mais firmes, mais confiantes, mais capazes de ser bênção para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Os obstáculos, eles surgem para nos tornar melhores, e não foi diferente com Jesus Cristo, e nós vamos ver isso. Importante notar que antes de ser tentado pelo diabo, Jesus foi batizado. No final do capítulo 3, versos 3 a 17, é apresentada para nós a narrativa do batismo de Jesus Cristo. Jesus foi batizado por João o Batista, aquele que batizava, o batismo do arrependimento. Ele batizava no deserto, as pessoas iam até ele, e ele falava para as pessoas: é necessário que vocês reconheçam os seus pecados, que vocês confessem os seus pecados, que vocês se arrependam. Mas ele dizia: virá alguém depois de mim, que vai batizar pelo poder do Espírito Santo e com fogo. E Jesus Cristo aparece diante de João Batista, e João Batista o questiona: nós o estamos aguardando, Senhor, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e o Senhor me pede para que eu o batize. Ele diz lá no capítulo 3, verso 14: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus Cristo, sim, naquele momento era necessário que Jesus revelasse a sua plena humanidade. As evidências da divindade de Cristo não deixaram de ser mostradas durante o seu batismo. O texto diz que durante o batismo de Jesus os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. O texto diz que uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho meu prazer. As evidências da sua divindade foram demonstradas durante o batismo, mas também era necessário naquele momento que a plena humanidade de Cristo fosse revelada. Ele precisava se identificar conosco, porque Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Por isso Jesus tem essa natureza complexa, né? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E como homem, Jesus saiu do batismo para confrontar Satanás. O texto diz, nós já lemos, que o próprio Espírito, aquele que desceu sobre Jesus no batismo, o levou para o deserto a fim de ser tentado. Antes da tentação, nós lemos no texto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aqui é uma observação, porque os especialistas dizem que o tempo que alguém poderia sobreviver sem comida seria de 20 a 40 dias, ok? Mas sem água, de 2 a 4 dias. Então, provavelmente, a abstinência de Jesus, o jejum de Jesus, foi de alimento. 40 dias sem se alimentar. Tanto que a primeira tentação foi justamente em relação à sua alimentação, né? Não a água, mas a alimentação.
Então Jesus jejuou, abstinência de comida por 40 dias e 40 noites. E no momento de grande fragilidade, depois dos 40 dias, nesse momento que ele se encontrava mais frágil, o tentador se aproxima. E aqui vale destacar que o tentador, ele tem sempre esse objetivo. O nosso inimigo da nossa alma, ele tem sempre esse objetivo de explorar as nossas fragilidades para nos destruir. Quando nós estamos mais frágeis, aí ele mostra suas garras. Quer dizer, não mostra, ele engana, né? Mas nesse momento em que as garras dele estão mais próximas. O contrário do objetivo de Deus, né? Que é explorar as nossas habilidades para a nossa edificação e para a edificação das pessoas. E o objetivo de Satanás é sempre conquistar, acessar o coração e conquistá-lo. O diabo quis, neste momento, acessar o coração de Cristo para dominá-lo. Por que o inimigo quer acessar o nosso coração? Porque Provérbios 4:23 diz que o coração é o quê? A fonte da vida. O coração é a fonte da vida, aquilo que há de mais profundo, interior, seria a nossa alma. É a fonte da vida. Um comentarista disse o seguinte, olha que interessante a frase dele: a batalha mais importante da vida é aquela que travamos contra o mal, pelo domínio do coração. Aquele que perder esta luta, tornará a vida miserável, insuportável. Será como edificá-la sobre areia movediça. Ou buscar dessedentar-se numa fonte de água impura, tóxica ou envenenada. A maior batalha da vida é a batalha contra o mal, contra os nossos desejos malignos, desejos inescrupulosos que nós sentimos, a batalha contra o tentador. A figura aqui é muito forte. Se nós perdermos essa batalha, por mais que tentemos construir a vida, ela será construída sobre areia movediça. O que significa isso? A gente batalha, mas a vida vai submergindo, afundando. Devagarzinho, vai afundando. E a gente batalha, vai afundando, até que estamos totalmente soterrados. Porque o mal está dominando. O diabo quer o nosso coração, a fonte da nossa vida. E os fundamentos adotados por Jesus, né, que fundamentaram a sua conduta, é que nós precisamos observar para não permitir que o nosso coração seja dominado pelo mal. Então vamos à primeira tentação. A primeira tentação eu coloquei aqui, é aquela tentação da satisfação de uma necessidade urgente a qualquer custo. Vou repetir. Satisfação de uma necessidade urgente a qualquer custo. Diz o verso 3: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, precisava comer, e o inimigo se aproxima e lhe pergunta: você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães e sacia-te. A urgente necessidade de alimento aqui, nessa passagem, ela representa tudo aquilo que nós temos carência na vida e que nos faz sofrer e nos faz sentir dor. Tudo aquilo que nos faz sentir dor, tudo aquilo que nos faz sofrer, são carências que para nós são urgentes e clamam por satisfação. Essa necessidade urgente de alimento de Jesus Cristo aponta para essas realidades que também são urgentes na nossa vida.
Para nós são importantes. Pode ser que para as outras pessoas não sejam, mas para nós é. Eu quero, eu preciso que essa necessidade seja satisfeita. Você não é filho de Deus? Se aproxima o tentador neste momento de dor, de sofrimento, de carência. Você não é filho de Deus? Filho de Deus passa por isso. Qual foi a resposta de Jesus? Verso 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mais importante do que a minha carência, mais importante do que as nossas carências, mais importante do que a dor que eu sinto, que o meu sofrimento é o relacionamento com Deus. A essência da minha vida não está no pão que perece, mas no pão espiritual que permanece para sempre. Eu vou satisfazer as minhas carências a qualquer preço? Eu vou aceitar me afastar de Deus para satisfazer as minhas carências? Jesus Cristo, Ele contou a parábola do filho pródigo, em que este jovem vivia com seu pai, tinha tudo o que era necessário, mas não sentia alegria. E ele um dia disse para o pai: pai, me dá a minha parte na herança, que eu quero viver minha vida. Quando ele disse isso para o pai, ele praticamente estava revelando o seu desejo de que o pai morresse, porque a herança é algo que a pessoa recebe só depois da morte. Ele não estava nem aí para o seu pai, não estava nem aí com nada, só se preocupava consigo. Ainda assim o pai respeitou sua vontade e lhe deu aquilo que ele pediu. Só que ele pegou tudo isso, todos os seus bens, e vivendo desregradamente, os gastou. Enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo estava com ele, estava na festa, estava legal, estava ótimo. Depois que o seu dinheiro acabou, todos os amigos se afastaram. E ele precisou trabalhar para viver. E ele conseguiu arranjar o quê? Um cidadão lá, que disse: vai cuidar dos meus porcos, e se vira lá. E ele, cuidando dos porcos, se alimentava daquilo que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. E aí ele lembrou-se do seu pai, do amor do seu pai. Vou voltar para casa, porque o meu pai, eu vou voltar não como filho, obviamente, eu fiz algo muito ruim para o meu pai, mas como funcionário dele, porque eu sei que o meu pai, ele cuida dos seus funcionários e eles comem de uma maneira digna. E quando ele voltou, o pai recebeu de braços abertos, na condição de filho. Não vale a pena a satisfação das nossas carências distante de Deus. O que nós vamos encontrar é justamente o que o filho pródigo encontrou quando ele saiu de casa. Lembrando que a prodigalidade, quando nós falamos de filho pródigo, apenas uma curiosidade, eu me confundia muito com isso, essa é a parábola do filho pródigo. Pródigo aqui é sinônimo de desperdiçador, aquele que gasta os seus bens de forma desregrada. Então, o primeiro princípio que nós podemos elencar, que Jesus utilizou para não permitir que o seu coração fosse controlado pelo tentador. Primeiro princípio: priorizar o relacionamento com Deus acima de tudo, acima de dores, acima de sofrimentos, acima de qualquer ou quaisquer circunstâncias. Segunda tentação. Eu coloquei essa segunda tentação aqui como o reconhecimento fácil, a tentação do reconhecimento fácil. Veja os versículos 5 e 6 aqui. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão
nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. O verso 6 aqui é uma reprodução do Salmo 91, que obviamente o diabo distorceu. Não sei se você consegue imaginar o que está ocorrendo aqui. O diabo colocou Jesus Cristo no ponto mais alto do templo e disse: se jogue no espaço, se jogue no ar. Porque o texto bíblico está dizendo que os seus anjos virão para ficar ao seu lado, para sustentá-lo e trazê-lo tranquilamente até o chão. Você consegue imaginar esse espetáculo? Pessoas se lançando do pináculo do templo. Imagine alguém aqui, o pináculo do templo era bem alto. Na verdade, eu não sei qual é a altura do pináculo do templo, mas o nosso templo já tem uma altura razoável, né? Eu ia usá-lo como exemplo, mas não vou fazê-lo, reverendo. Imagine alguém lançando-se lá de cima, e os anjos do Senhor sustentando essa pessoa e trazendo-a tranquilamente até o chão. Todo mundo que visse esse espetáculo faria o quê? Não seria difícil imaginar Jesus Cristo sendo exaltado pela multidão, sua fama se alastraria grandemente, aquele que é sustentado pelos anjos no céu. Interessante que muitos passam a vida numa corrida alucinante por serem reconhecidos, para serem reconhecidos. Essa seria uma oportunidade única para Jesus Cristo de se fazer conhecido. O problema, na realidade, não é a busca pelo reconhecimento, mas pelo reconhecimento fácil. Essa é a tentação. Quando uma pessoa constrói a sua vida com solidez, sem queimar etapas, em algum momento da sua existência, ela será valorizada por isso. Ela será reconhecida. Esse reconhecimento é bem-vindo. Não há problema algum. O problema é o reconhecimento fácil, aquela pessoa que busca queimar etapas na vida e ainda assim ser reconhecida. Exemplos. Um profissional que se atualiza continuamente em sua área, em algum momento, ele será identificado por algum caçador de talentos. Ele será identificado, seja dentro da empresa onde ele trabalha, fora da empresa, ele vai ser reconhecido. Em algum momento alguém vai perceber, olha que a pessoa é diferente. Vai começar a analisar o currículo dessa pessoa, que ela divulga. Hoje a gente divulga o currículo nas redes sociais. Olha, poxa, essa pessoa tem preparo, vou chamá-la. Esse reconhecimento é bom. Reconhecimento de um atleta que se dedica nos treinamentos. Em algum momento ele vai subir ao pódio. Ele é perseverante, ele quer aprimorar o seu talento treinando. Em algum momento ele vai subir ao pódio. Pode ser terceiro, segundo, primeiro, mas ele vai ser compensado pelo esforço. Outro exemplo, pais que participam da vida dos filhos, sem desistirem. Em algum momento serão recompensados. Eu me recordo que eu visitei uma senhora da igreja que eu pastoreava e ela tinha sido abandonada pelo marido. E ela tinha 3 filhos pequenos. E ela trabalhava, batalhava como motorista. E eu a visitei, ela estava muito desanimada, sem confiança alguma, mas eu chorei com ela, nós oramos, e eu disse a ela, olha, eu sei que não vai ser fácil, mas se você seguir confiando em Deus, se esforçando, tendo coragem, eu tenho certeza que lá na frente os seus filhos vão te honrar. Hoje os filhos já crescidos amam a mãe, honram a mãe, porque cuidou deles, não os abandonou, ficou até o fim. Ela não buscou o reconhecimento fácil,
ela lutou, não queimou etapas, ela seguiu em frente. No Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ensina a ética cristã, no final do sermão, ele fala sobre construirmos a nossa vida. Ele utiliza a figura da casa, sobre construirmos a casa, que é uma representação da nossa vida, sobre a rocha ou sobre a areia. Construir a vida sobre a areia é essa tentativa de reconhecimento fácil, de queimar etapas, de querer ser exaltado sem sustentabilidade. Agora, se nós construirmos a casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, não nos afastarmos dela, o texto bíblico diz: cairá a chuva, virão os ventos, transbordarão os rios, mas nós permaneceremos firmes. Jesus respondeu a Satanás, lá no verso 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Jesus não aceitou a proposta de reconhecimento fácil do tentador. Ao contrário, ele cumpriu o seu ministério sem pular etapas, foi para a cruz e ressuscitou. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E hoje ele é reconhecido como nosso Salvador. Segundo princípio, cuidado com o reconhecimento fácil. Com essa busca por reconhecimento fácil. Construa a sua vida sobre a rocha, não sobre a areia. Vamos para a terceira e última tentação. A terceira tentação, ela é uma tentação que eu designei aqui como tentação da oferta impossível. Veja lá o verso 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que fez o diabo? Agora levou Jesus para o alto de uma montanha, e aquilo que a visão de Jesus pudesse enxergar, o diabo disse: olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso, todos os reinos da terra. Agora eu pergunto a vocês: a quem pertencem os reinos do mundo? A quem pertence o universo? A quem pertence toda a criação? O diabo, nessa tentação, ele mostra a sua verdadeira face de usurpador. Ele se apropria de algo que não lhe pertence, ele se assenhora de algo que ele não possui. Eu não sei se vocês percebem, mas essa oferta de Satanás para Jesus Cristo é uma oferta impossível, porque ele não possui os reinos da terra. Os reinos da terra pertencem ao nosso Deus. Ele não pode oferecer aquilo que não lhe pertence. Por isso essa é uma oferta impossível. Lá no interior, quando a gente encontrava pessoas assim, né? O pessoal dizia: fulano de tal, ele pede esmola com o chapéu alheio. Já ouviram esse ditado? Pede esmola com o chapéu alheio. Nem para pedir esmola ele tem chapéu. Ele usa o chapéu dos outros. Mas ele, quando se aproxima, ele fala como se tivesse tudo. Porque o objetivo dele é ludibriar, ele quer se aproximar de quem pode lhe oferecer algo. Ele é um parasita, ele quer sugar aquilo que pertence à pessoa. Essa é uma estratégia do tentador, oferecer algo que não tem condições de cumprir para iludi-las. Quantas pessoas não são iludidas pelo tentador? Jesus Cristo contou uma parábola de um homem muito rico, mas esse homem, ele era avarento também. Há ricos que não são avarentos, e há ricos que são avarentos.
Essa parábola que Jesus contou era de um rico avarento. Ele já era muito rico, mas naquele ano houve uma colheita extraordinária, sobreexcelente. E os armazéns, os depósitos dele estavam cheios. E ele pensou: e agora, o que eu vou fazer com essa colheita excelente que eu tive? Meus armazéns já estão cheios, o que eu vou fazer com o que está sobrando? Ele poderia muito bem, sendo rico como era, ele poderia muito bem oferecer para os necessitados, doar para os necessitados, mas ele, não. Eu vou construir celeiros maiores para depositar tudo aquilo que essa colheita me deu. E no final do dia ele ouviu a seguinte voz: louco, essa noite pedirei a tua alma. Tudo o que você tem, para quem será? Percebe? O diabo, o tentador, ele vem com essa proposta de oferecer coisas para nós, para nos iludir. Mas quando a gente aceita, a gente não consegue desfrutar. Muitos são iludidos pela ideia de que o dinheiro resolverá os seus problemas. Mas quando a pessoa é avarenta, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas imaginam que vão encontrar o príncipe encantado, a princesa maravilhosa, que resolverá todas as suas carências afetivas. Mas, vocês que conhecem a história da Cinderela, né? Aí da meia-noite, a carruagem vira abóbora. Impressionante como as ofertas impossíveis do tentador iludem as pessoas. E Jesus Cristo respondeu lá no verso 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao teu Deus adorarás, ao teu Deus, diante do teu Deus você se prostrará, e só a Ele darás culto. Terceiro princípio: a melhor posição para que eu e você estejamos não é imersos na ilusão, nos devaneios, nas fantasias do tentador. A melhor posição para estarmos é quando o nosso coração é prostrado diante de Deus, de modo que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor. Nessa posição de adoração a Deus, de prostração diante de Deus, nós não seremos iludidos pelas ofertas impossíveis de Satanás. Então, eu gostaria de encerrar só relembrando esses 3 princípios que nortearam a conduta de Jesus Cristo para enfrentar o tentador. Quais são esses 3 princípios? Priorize o relacionamento com Deus, acima de tudo, acima da sua dor, acima do seu sofrimento, acima das circunstâncias. Não busque solução fácil. Segundo princípio, cuidado com o reconhecimento fácil. Construa a sua vida sobre a rocha, não pule etapas. No tempo certo você será valorizado. E quando for valorizado, não se exalte. Reconheça que essa valorização, que essa capacidade, ou que essa condição foi graça de Deus para a sua vida. Louve a Deus por isso também. E viva sempre com o coração prostrado diante do Senhor. Quando você vive de modo prostrado diante de Deus, coração prostrado em adoração a Deus, você não será iludido pelas propostas impossíveis de Satanás.